A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos que vão estar ouvindo este áudio de uma ministração como estudo e ensinamento das Sagradas Escrituras. Vamos nesta mensagem trazer um texto a respeito do leproso. Vamos falar nesta primeira parte da periculosidade da lepra. Mas eu quero deixar um texto aqui, primeiramente, no livro de aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 1, ou até mesmo o versículo 2, e até mesmo o versículo 3. 1, 2 e 3. Vamos deixar aqui para a meditação dos irmãos. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bem futuro, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Então a nova aliança é completa, perfeita e operante. Esse estudo de aos Hebreus, nós podemos ler todo o capítulo 10 de aos Hebreus, do verso 1 ao versículo 18. Como os pecados podem ser removidos? Segundo, a velha aliança oferecia um meio para o perdão dos pecados. Era satisfatório, o método funcionava. Essas perguntas formam o alicerce da fase final do argumento. Capítulo 10, verso 2. Doutra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestavam o culto nunca mais teriam consciência do pecado. Então, ele está nos afirmando que quem era purificado dos seus pecados nunca mais teriam consciência dos seus próprios pecados. Verso 3, mas nesse sacrifício cada ano se faz recordação dos pecados. Ou seja, o camarada ia lembrar de todos os pecados e ia colocar à tona no momento do arrependimento aos pecados ou o sacrifício que eles fossem fazer. Porque é impossível que o sangue de touros ou de bode tire o pecado. Verso 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Olha que tremendo. Do verso 5 ao verso 10. Os Salmos 40, verso 7 ao verso 9, diz, foi usado aqui tipologicamente. Davi foi citado como tendo falado do Messias e sua entrada no mundo em forma humana. A vontade de Deus para o Messias foi realizar uma completa expiação do pecado, e isto exigia sacrifício e derramamento de sangue, e, portanto, o corpo preparado de modo que pudesse sofrer no sofrimento e morte. A vontade de Deus foi inteiramente martirizada. A segunda, ou a melhor aliança, foi plenamente estabelecida como um insultado. Os crentes foram mudados porque foram purificados e santificados mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus. Uma vez por todas,
Por meio desta oferta foi feita a expiação, o que agradou perfeitamente a um Deus santo. Olha que tremendo. Salmos de número 40, versos 7 ao verso 9. Então disse eu: eis aqui, venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Olha que tremendo. Então, não escutei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Muito forte isso aqui, né? Então agora vamos voltar aqui e vamos falar da periculosidade da lepra. A Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, contém, como é sabido de muitos leitores, um verdadeiro tesouro de magníficas figuras de nosso Senhor Jesus e de coisas que lhe dizem respeito. No Novo Testamento, essas figuras são chamadas de sombras, como nesta passagem. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, aos Hebreus capítulo 10, verso 1. A lei da lepra. Algumas dessas sombras são tão nítidas e detalhadas que quando as analisamos com mais atenção, ficamos admirados com as verdades que nos ensinam e com as belezas que desvendam. E entre todas essas sombras, seria difícil encontrar uma que apresentasse mais detalhes e mais traços que falam ao nosso entendimento e ao nosso coração do que a lei do leproso. Vamos ver lá em Levítico capítulo 16, ou melhor, capítulo 13 e 14, é muito interessante. Levítico capítulo 13 e 14, mas vamos ler aqui no capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, a lepra. Então a questão que ele traz aqui é a questão da lepra. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão sacerdote ou a um de seus filhos sacerdote. Olha que tremendo. A condição designada por lepra, saíra, neste capítulo e no próximo, nem sempre se refere a doenças conhecidas por este nome. Na atualidade, por outro lado, a verdadeira lepra certamente está incluída nas irregularidades físicas descritas, com os diagnósticos limitados. No tempo de Moisés, os regulamentos registrados tratavam com a maior eficiência possível dos problemas que surgiam com a verdadeira lepra e condições análogas. Hoje em dia, não se dá menos importância do que naquele tempo ao isolamento e à acurada observação das vítimas suspeitas de lepra. Olha que tremendo. Será levado a Arão, sacerdote. Arão ou um dos seus filhos foi designado
para examinar o indivíduo suspeito de lepra. Se houvesse um inchaço, erupção ou mancha sobre a pele, seria designado como lepra. Se o cabelo crescendo sobre o local estivesse branco e se o local aparentasse uma depressão, se o pelo não tivesse mudado de cor e a lesão fosse superficial, impunha-se uma quarentena para observação. Se a condição não piorasse, no tempo designado o indivíduo era considerado limpo. Se, contudo, houvesse um progresso na erupção, a condição era declarada de lepra pelo sacerdote. Então o sacerdote examinara a praga na pele da carne, se o pelo da praga se tiver tornado branco e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isto, o declara imundo. Olha que tremendo. Então, está aí. A lepra, de todas as doenças, é a mais terrível e repugnante. E, além de ser fatal, constitui-se ela própria, mais que qualquer outra doença, uma figura da morte operando já em vida. Ou seja, ele está dizendo que a lepra é uma morte com a pessoa em vida, a carne podre, né? Ele quer dizer, a carne morta. Parte do corpo acometida por esse mal se deterioram enquanto o leproso ainda está vivo. O começo da lepra é semelhante ao pecado em seu início. Então ele faz uma comparação que a lepra é semelhante ao pecado, vai corroendo, vai comendo. Pequena e traiçoeira inicialmente, não parece ser motivo para inquietação. Lemos que, às vezes, ela aparece sob a forma de uma empola. Empola, embora empola seja chamada de bolha, uma elevação. Branca e brilhante, tal como o pecado. A lepra no início parece não aparecer perigo algum. Pelo contrário, possui algo de atraente, o seu brilho, quando na verdade dentro dela está a morte. O salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, verso 23, e com certeza também a lepra leva à morte. Então a comparação da lepra aqui é para identificar como o pecado, ou como identificar o pecado. Essa é a comparação da lepra. Nós vemos uma questão da lepra, é o capitão, né, o comandante do rei da Síria ali, por nome de Naamã. Muitas pessoas fazem campanha dentro desta palavra, mas não entendem o que vem a ser a lepra, ou o que ela pode prejudicar. Então vamos lá. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Olha aqui que interessante. Então vemos aqui, ela pode florescer em quase todas as partes do corpo, ou seja, se espalhar. Não era o que o leproso possa ter praticado, que a tornava impuro, e sim o que ele era. Não as suas ações, mas a sua situação. Todos nós temos de confessar como Davi. Lá no Salmo 51, verso 5, ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Então somos impuros, tanto pela nossa condição, quanto pelas nossas ações. Por essa razão, o leproso precisava procurar o sacerdote, ou seja, o médico da época era um sacerdote experiente que entendia dessa questão. E não o médico para ser purificado.
Disso podemos concluir que a lepra é uma assustadora figura do pecado. Então, a lepra, ela representa uma figura assustadora do pecado que o autor aqui está nos dizendo. Sabemos que o pecado e sua purificação é como efeito o assunto da Bíblia de Gênesis a Apocalipse com a mesma gravidade. Aparece nos capítulos 13 e capítulo 14 do livro de Levítico. Vamos ver aqui no capítulo 14 de Levítico. Capítulo 14. Depois disse o Senhor a Moisés, no capítulo 14 de Levítico: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação será levado ao sacerdote. Então, purificação de leprosos e coisas leprosas, a primeira parte do capítulo, dos versículos 1 a 32, no capítulo 14, foi dedicada à purificação do leproso. A segunda parte, do capítulo 1, verso 33 ao 57, apresenta o processo a ser seguido no caso da lepra existir nas casas. Então tinha um processo. Como que o sacerdote iria fazer para que aquela lepra não se espalhasse? O que a forma que ele ia usar, ou a fórmula que ele ia usar de medicamento para que essa lepra não se espalhasse. Então, será levado ao sacerdote o leproso. Quando o leproso apresentava-se aparentemente curado e buscava sua restauração na sociedade, devia ser levado ao sacerdote, que se encontraria com ele fora da cidade. Então, existia uma certa distância para ficarem. Verso 3 do capítulo 14. E este saíra para fora do arraial e o examinara. E se a praga do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenara que para aquele que se há de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e isopo. 2 aves vivas. Para mais referência a estas aves, se põe, veja Gênesis 15, verso 10. Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-o pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não o partiu. Onde está registrado que Abraão usou tais aves para sacrifício? Êxodo 2, 21. Então Moisés concordou em Mara com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zipporá. Onde a esposa de Moisés foi chamada de Zípora. A espécie das aves não foi declarada: carmesim, xenite, toulate, literalmente estofo, carmesim, um pequeno pedaço de fazenda vermelha. Mandara também que se imole uma das aves no vaso de barro sobre águas vivas. Mandara também o sacerdote que se imole uma ave. O sangue da ave imolada devia ser misturada com água no vaso de barro. Tomará a ave viva, com ela o pau de cedro, carmesim, isopo, os quais molhara juntamente com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. Tomará a ave, o estofo, carmesim, a fazenda vermelha, provavelmente era usada para manter juntos o pau de cedro e o isopo com a fim de mergulhá-los na mistura de água e sangue. Vamos voltar aqui. Então
Sabemos que o pecado e a sua purificação é com efeito o assunto da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, como a mesma gravidade aparece nos capítulos 13 e 14 de Levítico. O tema da lepra, porém, numa forma tão forte e tão penetrante que só nos resta prostrar-nos em adoração e reconhecer que somente a mão de Deus tem condições de representar um quadro tão nítido e que nenhum amor afora o divino poderia ter engendrado tal meio de purificação. Nesses capítulos encontramos não apenas a lepra como figura do pecado, mas temos a oportunidade de aprender outras lições se tão somente conservarmos os olhos abertos. Enquanto contemplamos o texto sagrado, queremos, com a ajuda de Deus, salientar alguns dos impressionantes detalhes dessa doença como figura do pecado. Levemos em consideração ainda, sem jamais esquecer que foi Deus, não o homem, quem nos pintou esse magnífico quadro. Olha que tremendo.